Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu sou o Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. Bom, essa aula era para ter saído hoje, quinta-feira, né? Mas, enfim, por contratempos eu tive que adiar e essa aula ela vai sair somente na sexta-feira, não é muito comum aqui no canal, mas a aula ela tá de qualidade. Então, como de costume, eu vou pedir para que você me acompanhe até o final desse vídeo, porque eu vou ensinar passo a passo de como você utilizar esse recurso no seu projeto. E aí, algumas pessoas acabam ou não assistindo o vídeo completo ou pulando algumas partes e depois vêm com dúvidas que já estão explicadas no vídeo, tá? Então, assim, eu fico muito tranquilo de responder as dúvidas de vocês, mas às vezes a dúvida está já explicada no vídeo, né, mostrando como se faz, e às vezes é mais fácil você assistir o vídeo do que eu tentar te responder aí pelos comentários. Mas, se ficar com alguma dúvida até o final desse vídeo, pode deixar aí no seu comentário certinho que eu vou ter maior orgulho em ler e responder, tá bom? Bom, deixa o seu like. Se você até o final desse vídeo se arrepender, não gostar do conteúdo, você vai lá e tira, tá bom? O seu like, mas eu já peço que deixe o seu like aí para não esquecer, o seu comentário e a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito, porque tem conteúdo aqui de VBA para você acompanhar, bastante conteúdo aí para você acompanhar, e tenho certeza que algum dos vídeos vai te ensinar algo que você ainda não saiba, tá bom? Então vamos lá. O vídeo de hoje ele era para ser um vídeo sobre tela de login em VBA. Né? Então eu ia fazer uma tela de login um pouco mais simples, focado aí na questão da funcionalidade, né? Era um código mais simples mesmo, mas a galera aí tá pedindo um código um pouco mais elaborado, né? Com níveis de acesso e tudo mais. Então talvez eu traga um vídeo um pouco mais simples e depois foque para o código um pouco mais elaborado, ou talvez eu aguarde para trazer já um código um pouco mais elaborado, enfim, eu ainda não tomei essa decisão. O que acontece é que eu decidi adiar um pouco esse tema de aula, até porque o conteúdo ia ser um pouco mais extenso, né? Eu preciso de mais tempo para poder elaborar uma aula um pouco melhor aqui, né? Eu gosto de deixar as coisas bem explicadinhas. Porém, a aula de hoje não foge muito, tá? A gente vai continuar tratando de aspectos visuais do nosso userform, que consequentemente a gente aí vai reaproveitar nas próximas aulas, tá? Então para a aula de hoje eu estou trazendo um projeto que eu já trouxe na aula passada, que é a questão do desenvolvimento do menu, tá? Então tem aqui um menu lateral criado automaticamente a partir de um módulo de classe, e hoje também, não diferente disso, a gente vai continuar criando, né, a partir de módulos de classe, esses recursos visuais. Tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre, você deve ter lido aí no título, um Bootstrap para botões, né, uma classe de botões, de layout de botões aqui para o VBA. Para quem acompanha a linguagem, essa área de tecnologia, desenvolvimento, né, sobre linguagens de programação, já deve ter ouvido falar em Bootstrap. Para quem não ouviu, basicamente Bootstrap é um recurso para aplicações web, geralmente, onde você já tem tudo pronto, né, o código todo pronto. Então você não precisa ficar ali criando um efeito de visual para um botão, para uma caixa de texto, porque isso basicamente já está pronto. Você apenas importa ali um bootstrap, apenas importa ali um módulo de classe e você consegue passar alguns pequenos parâmetros para o seu botão, digamos assim, e ele automaticamente já assume os respectivos efeitos, né, que ele precisa assumir. E aqui no Excel a gente não vai fazer diferente, tá? O meu amigo turco, né, Mehmet, ele desenvolveu um módulo de classe para efeitos dos botões e, como de costume também, eu peguei esse módulo de classe dele, ele compartilhou comigo, na verdade, e eu fiz algumas alterações, tá? Então, ele tem um código original, vou deixar o link na descrição para vocês assistirem o vídeo dele e terem acesso ao código original, caso vocês tenham interesse, e eu peguei esse código e fiz as minhas adaptações, que eu achei prudente, né, em relação à funcionalidade, e trouxe um código um pouquinho diferenciado, mas mérito todo do Mehmet, tá? Eu só fiz algumas adaptações, onde ele permite com que a gente tenha botões com layout, né? Se você ainda faz botões no VBA assim, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui um userform, tá? Um userform normal. Se você ainda cria botões assim, com a caixa de ferramenta, clicando aqui em Buttons e vindo aqui colocando no botão, tá? Um botão de salvar, por exemplo, saiba que você não está fazendo errado, porém, não está fazendo da melhor forma
de uma forma que fique melhor apresentado esse seu botão, tá? Isso porque quando você clica aqui, você consegue ver que ele tem esse efeito aqui de botão, tá? É um efeito de botão que enfim, ele acompanha o Visual Basic 6, né? Desde o Visual Basic 6, que tinha os controles do VBA, são baseados no Visual Basic 6, né? Então, desde o Visual Basic 6 tem essa visão um pouco mais Windows 98, Windows 2000, e até hoje permanece assim. Então, enfim, a computação ela já evoluiu, onde a gente já tem recursos, né, que hoje são considerados mais modernos, né, recursos visuais que hoje são considerados mais modernos, e antigamente o moderno era isso, né, esse efeito de botão aqui era o moderno, hoje em dia não mais, tá? Então se você quer ter algo um pouco mais elaborado, algum botão um pouco mais elaborado, você vai criar a partir desse recurso, né, que a gente falou agora há pouco. Então, enfim, só olha aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho esses botões. Então perceba que eu tenho botões aqui, eles são botões com cantos arredondados, eles são botões outline, né? Então ele só tem a borda e quando eu passo o mouse ele se preenche da maneira que eu quero. E saiba que se você já tentou criar botões a partir de labels assim que tenha esse efeito hover, saiba que é um código, né? Para cada botão você tem que criar vários códigos. No último vídeo, no vídeo 54 que eu falo da tela de login, eu mesmo criei o código para fazer o efeito hover, né? Então eu crio ali um botão para quando o mouse passa por cima do elemento ele pintar de uma cor, enfim. Sem contar que o label em si, ele é quadrado, ele não tem esse canto arredondado. E o Mehmet, ele teve uma sacada bem interessante da gente poder trabalhar aí com esses botões arredondados. Então veja que eu tenho esse botão que ele é vazado, e quando passo o mouse em cima ele se auto-preenche. Eu tenho esse daqui que ele não é vazado, mas quando passo o mouse em cima ele tem esse efeito hover, né? Ele fica um pouco mais escuro. E eu tenho esse terceiro tipo de botão aqui, que ele é um botão um pouco mais quadrado. Apesar dele ter os cantos arredondados, esse canto ele ainda tem em si... ele ainda tem uma curvatura, né, um rádio, né, um raio um pouquinho mais curto, digamos, comparado ao outro que é totalmente arredondado. E por fim, a gente ainda tem esses botões que infelizmente eu ainda não consegui fazer funcionar muito bem. Então faz parte de uma das adaptações que eu fiz. Então veja que a gente tem um botão aqui que ele é redondo, né? Seria botões para ícones em si, inclusive um botãozinho de like aqui, mas quando eu passo o mouse o efeito ele está quebrando. E em breve eu trago algum patch de atualização desse projeto aqui, tá? Mas os outros 3 modelos de botões, tanto como esse daqui vazado, como esse daqui já preenchido e como esse daqui, eles estão funcionando e fazendo o efeito hover em definitivo, tá? O botão redondinho ainda não, mas é questão de tempo. Vamos lá, e Fernando, como é que eu faço para poder utilizar esse botão no meu projeto? Cara, não é complicado, é simples, tá? E eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui nesse vídeo. Primeira coisa que vocês vão fazer no projeto de vocês aí, vocês vão abrir o projeto de vocês em si, vocês vão baixar esse módulo daqui, vocês vão importar esse módulo para o projeto de vocês. Ah, Fernando, não sei importar o módulo. Como é que faz? Você abre o seu projeto e abre esse daqui que você vai ter baixado lá no site da organicsheets.top. Basta você segurar e arrastar o módulo. Então posso arrastar para qualquer outro lugar aqui, tá vendo? Então vocês vão ter aqui, no meu caso, eu tenho esse projeto, menu lateral, arquivo original, e vocês vão ter o projeto de vocês vão arrastar. Ah, Fernando, qualquer coisa eu não consegui arrastar. Beleza, você vai criar um módulo de classe, vai vir, vai copiar todo o conteúdo que está aqui dentro e vai colar no módulo de classe no seu projeto. Mas lembrando que o módulo de classe precisa ter esse nome, CLS BTN, tá bom? Ok, feito isso é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai utilizar esse formulário daqui, chamado FRM Element. Também com esse mesmo nome, tá? Ele é um nome padrão. Esse formulário, ele tem todos os botões que eu criei aqui, né? Então, esses botões foram pré-definidos, pré-criados, e eu vou mostrar para vocês como faz para mudar a cor, caso vocês queiram. E aí, quais botões vocês vão utilizar no projeto de vocês? Vejam que é esse botão aqui que vocês podem utilizar, e esse botão que vocês podem utilizar. Esses são os botões principais. Os botões que estão entre eles são os botões que vão assumir o efeito hover, tá? Então, por exemplo, se eu utilizar esse botão Primary, quando eu passar o mouse por cima dele, ele automaticamente vai assumir a cor desse botão.
Então esse botão ele não está aqui para ser utilizado, ele está aqui para servir como referência na hora de mudar a cor lá do seu botão principal. Se eu utilizar esse botão daqui, ele também vai pegar esse daqui como hover. E se eu utilizar esse botão, ele vai pegar esse daqui como hover, tá bom? Então é só vocês lerem aqui na tag. Por exemplo, esse botão daqui, ele é um botão primary. Se eu coloco nesse botão daqui, ele é um botão hover, tá? Então tem btn hover, ele não é para ser utilizado no projeto de vocês. Ele vai sim ser utilizado, mas ele vai ser chamado através do módulo de classe, tá bom? Então posso utilizar todos esses botões que estão aqui em cima, todos esses estão aqui na terceira fileira e todos esses estão aqui na nossa quinta fileira, tá ok? Bom, explicada essa parte, os botões redondos ainda não estão funcionais 100%, tá? Mas se vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade. Explicada essa parte, como é que você faz? Basta você vir aqui, copiar esse elemento, esse botão, tá? Então estou copiando ele aqui, e vou lá no meu formulário e vou colar ele, tá? Então copiei e colei ele aqui. Tá legal, Fernando, e aí? Ele já está funcional? Não. Veja aqui, ele tem um nome, eu posso mudar esse nome, tá? Eu posso colocar aqui btn e salvar, sem problema nenhum. Isso não me atrapalha em nada. Eu posso mudar o caption dele, também sem problema nenhum. Então vou colocar aqui salvar, tá? Eu posso mudar o tag dele? Não, o tag dele permanece, não muda o tag, tá? A tag dele vai continuar, porque é através da tag que a gente vai identificar exatamente o botão que vai fazer o efeito hover para esse tipo de botão aqui, que é o botão de cantos arredondados, porém não tão arredondado como aquele nosso outro, né, que é esse daqui. Tá? E aí beleza, bom, Fernando, coloquei isso daqui, se eu der um ok, e vocês vão ver, quando eu passo o mouse em cima, ele ainda não faz nada, ele não faz nenhum efeito hover. Por quê? Porque a gente não fez uso da classe ainda. Então ele está aqui, ele está clicável, eu posso vir aqui nele, colocar um message box, pronto, salvo com sucesso, por exemplo, tá? E aí, se eu executo e clico, ó, ele vai gerar o nosso message box sem problema nenhum, mas ele não está fazendo o efeito ainda. E aí, se você quiser fazer o efeito dele, o que você tem que fazer? Primeira coisa é vir aqui no seu user form e aí você vai importar o módulo, tá? O módulo está aqui em cima, você vai importar o módulo aqui. Eu vou deixar importado aqui para vocês terem como referência, tá? Então aqui em cima de todo o código, você vai colocar public cbtn as new class button, tá? Então estou dizendo aqui que estou importando essa classe, né, class button, como cbtn, tá? E aí sim, aqui no userform, eu vou vir em userform.initialize, quando ele inicializar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o cbtn.classButton, tá? Então veja que eu coloquei aqui classButton, e quando eu estou em espaço, a gente tem uma, duas, três parâmetros para poder utilizar aqui. O primeiro parâmetro, ele é obrigatório, é o formulário, o userform que eu vou utilizar esse efeito hover, né, esse efeito dos botões, essa classe dos botões. Então o formulário que eu estou utilizando é, no caso, o userform 1. Poderia colocar aqui userform 1, mas se eu mudar o nome desse formulário depois, isso vai me causar erro. Então é melhor eu colocar me, né, que eu estou fazendo referência ao userform atual, me, tá bom? Depois disso, se eu colocar uma vírgula, eu tenho o multipage. Multipage é porque se eu colocar esse botão dentro de um multipage, eu preciso passar o nome do multipage aqui. Então, multipage 1, MTP1, enfim, o nome que tiver o multipage aqui. E mesma coisa, o terceiro argumento é o frame. Suponhamos que eu queira colocar botões dentro de um frame, tá? Dentro de um quadro. Eu automaticamente vou ter que passar o nome do quadro aqui também no terceiro argumento, tá bom? No meu caso aqui eu estou colocando só dentro do formulário. Então não estou usando nem multipage nem frame com os botões dentro. Então, consequentemente, ele só preciso passar o argumento obrigatório, que é o userform mesmo. E por fim, eu vou vir aqui no userform e vou vir aqui no terminate, tá? No evento terminate. Aqui eu vou chamar o cbtn ponto limpar variáveis, tá? É uma boa prática. Eu criei lá uma function, né? Uma função, uma rotina para ele poder limpar todas as variáveis que a gente utiliza para poder criar esses botões. E aí quando eu fecho o meu formulário, ele descarrega tudo isso para manter aí a memória liberada, a memória aí do computador, tá? A memória RAM que é utilizada aí para armazenar essas variáveis. Pronto.
agora sim, se eu passo o mouse aqui, a gente consegue ver o efeito hover acontecendo, tá? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês outro botão para a gente poder ver. Deixa eu vir aqui. Então, isso está acontecendo o efeito hover. Eu vou vir aqui em Form Elements e vou colocar um botão verde aqui, copiar esse. Bom, beleza. E aí, a gente consegue ver que eles estão fazendo o efeito hover como a gente pretendia, tá? Agora, para facilitar aqui, para a gente poder olhar melhor, vou colocar esse Danger aqui, Outline, né? Que é esse botão aqui com fundo transparente. Ó, então veja que a gente tem os botões funcionais sem eu precisar escrever aquele mundaréu de código. Tá? A gente pode vir aqui e utilizar outros, fiquem à vontade. Tá? Vou utilizar esse info aqui e posso utilizar qualquer botão que me interessar. Posso mudar o nome dele também aqui para erro, um exemplo, info, eu vou deixar info mesmo. Então veja aqui, todos eles vão acontecer os seus respectivos efeitos hover, tá? Diretamente importando lá do nosso outro formulário. Então, recapitulando, Fernando, como é que eu faço para adaptar esse projeto? Aí eu quero um projeto para mim, eu quero colocar aqui no meu projeto, quero colocar botões, quero ter esse efeito hover, quero ter botões modernos no meu projeto e não quero escrever esse mundaréu de código. Primeira coisa, você vai importar esse módulo de classe. Se não tiver como importar, se tiver com dificuldade, copia o código e cria um novo módulo de classe com esse mesmo nome. Segundo ponto, no seu formulário, você vai vir e vai chamar lá em cima a sua classe, class button, como CBTN ou como qualquer outro nome. Eu sugiro que mantenha do mesmo jeito que está. Segundo, no userform initialize, você vai chamar a função class button e passar os parâmetros se você estiver utilizando frame ou multipage. No terminate, você vai chamar o limpar variáveis, padrão, e aí, na teoria, ele já vai estar funcional, todos os efeitos. E vai escrever o que cada botão vai executar aí no seu processo normalmente, tá bom? E agora, para a gente finalizar, caso você queira alterar a cor do seu botão. Ah, Fernando, legal, mas eu quero mudar a cor do meu botão. Enfim, eu não quero, eu quero utilizar um ciano aqui no lugar do roxo. Um exemplo, tá? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, basicamente, eu vou vir aqui, veja que eu deixei aqui uma terceira planilha como botões. Essa terceira planilha ela não precisa ser importada para o projeto de vocês, tá? Não precisa. O que vocês precisam importar é esse form element aqui. Ele que vai ficar aqui como referência para o código, tá? Então, o código, toda vez que o código tiver um botão lá chamado btn primary, ele vai vir aqui e vai procurar exatamente o btn hover primary. E aí vai trazer para cá, tá bom? Então vamos lá. Eu quero mudar de cor. Fernando, eu deixei aqui já os que eu utilizei como referência e vou fazer para vocês verem. Vou clicar aqui, enfim, vou criar do zero que eu acho que foi mais fácil. Não, posso criar aqui sim. Isso daqui nada mais é do que um elemento, tá? Eu inseri uma fórmula aqui, essa fórmula desse retângulo com cantos arredondados. Basicamente é esse retângulo daqui que a gente utiliza como parâmetro. Então eu redimensionei ele aqui e eu defino aqui pela essa bolinha amarela o quanto de raio que eu tenho na borda, tá bom? Então nada mais é do que eu fiz aqui já. E aí eu escolho a cor que eu quero, tá? Eu posso vir aqui, formato, né, do botão, e posso vir aqui e colocar essa cor que eu acho que é um ciano, tá? E consequentemente posso vir aqui e colocar essa cor, só que um pouquinho mais escura para fazer o efeito hover. Tá? Então veja que agora eu tenho uma cor um pouco diferenciada. E aí, eu poderia vir aqui e no lugar desse info, eu posso copiar esse elemento daqui. Veja que eu cliquei nele e apertei o Ctrl C, tá? Seleciono o botão info aqui, que vai ser o nosso botão de informações. Posso vir aqui em Picture, clico em Picture e aperto o Ctrl V. Ctrl V. Tá? Eu venho aqui, copio o Ctrl C, o elemento, clico aqui onde vai ter o efeito hover, clico em Picture, Ctrl V. Tá? Então veja que essa é a nova cor do meu botão. Então ele vai pegar esse botão, vai procurar o hover dele e vai achar esse daqui. Meu botão info, ele agora está diferente. Vamos lá testar? Vou colocar ele aqui,
coloquei meu botão info aqui. Se eu der um OK, veja que ele vai fazer o efeito hover de ficar um pouquinho mais escuro, tá bom? Então eu posso vir aqui e mudar a cor de qualquer um desses botões aqui que eu julgar interessante para mim, tá? Não gostei desse ciano, não gostei desse branco aqui, não gostei desse preto, eu quero um cinza. Fiquem à vontade para poder alterar a cor do projeto de vocês. A única coisa que vocês vão ter que fazer é vir aqui, replicar esse código, esses íconezinhos aqui, você pode criar em outros formatos, enfim, triângulo, vai que você goste, e aí você vai vir aqui, vai mudar a cor e depois você vai copiar esse elemento e colocar aqui no botão correspondente, tá? Em Picture. E aí automaticamente ele vai assumir essas cores. Mesma coisa vale para os outros botões, tá? Então tem todas as informações dos outros botões também. Então a gente tem aqui o botão para Success, Danger, Warning, Info, Light, Dark, Primary e Secondary também. Tá? Todos eles funcionam se você precisar fazer alguma alteração de cor. Outra coisa também é a cor da fonte. Tá? Então aqui eles vão assumir as cores das fontes que estão aqui. Mas se você quiser mudar a cor da fonte para uma cor que lhe interessa, fique à vontade. Lembrando que você só vai utilizar os botões que estão na primeira fileira, na terceira fileira e na quinta fileira, tá? Os botões que estão entre eles você não vai utilizar porque são justamente os botões que vão fazer o efeito hover, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha sido do seu agrado, tá? Espero, enfim, tenha de fato sido do seu agrado. Antes de finalizar, mais um detalhezinho, né? Para você ver como é que a classe ficou 100%. Você pode colocar um ícone, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em inserir, em símbolo, e aqui em símbolo você vai procurar a fonte Segoy MDL2 Assets, e aí você pode escolher qualquer um desses símbolos aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse símbolo de disquete aqui, tá? Então tem um símbolo aqui de disquete, eu posso copiar o código, é 105, vou fechar isso aqui, e aí quando eu vir aqui no meu projeto, eu posso clicar aqui no botão, e aqui em Control Type Text, você vai poder colocar esse código, então é 105. Quando eu coloco esse código, automaticamente ele gera o botão aqui com o íconezinho que foi escolhido pela gente, tá? Então ele fica aqui o botão com o íconezinho funcional. Posso fazer isso para o outro também. Vamos lá, eu vou escolher qualquer outro íconezinho aqui para vocês poderem ver essa referência. Então eu vou clicar aqui nesse que tem a casinha, copiar o código, vou fechar, vou vir aqui no botão e vou colocar o código aqui em Control Type Text. Tá. Se eu der um OK, veja que ele gerou o elemento para mim. Então consigo ainda colocar ícones nesse meu código aqui, nesse meu botão, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá aí um código super funcional, é um projeto bem interessante. Você pode aí adaptar para o projeto de vocês. Eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem na descrição. E aí quem tiver interesse pode acessar aí o site e fazer o download e adaptar no seu projeto. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Mais uma vez, não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário com sua dúvida, sugestão, algo nesse sentido que você queira aí, até mesmo um elogio, se for o caso, eu vou ler e responder. E também vou sugerir que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você não sabe que menu é esse, eu vou convidar você também para assistir a última aula, tá? Que eu deixei aqui. Na aula eu mostro tudo sobre a criação aí desse menu, tá bom? Então é isso. Muito obrigado aí a todos que assistiram até aqui e até a próxima, até semana que vem. Valeu e tchau, tchau.